Bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E a nossa convidada é a Andréia Ribeiro. Ela é fonoaudióloga, especialista em motricidade oral, especialista em linguagem, pós-graduada em ABA, ecoterapeuta, pet terapeuta e coordenadora da Walking Terapia, que é um centro de reabilitação assistido por animais. Bem-vinda, Andréia. Obrigada. Primeiro vamos saber o que é ecoterapia. A ecoterapia, ela, de acordo com a definição da Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDI Brasil, ela é um método terapêutico que ela utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, com várias disciplinas, na área da saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Vamos traduzir isso daí tudo? É que eu tenho que falar a definição. Isso, correta. De acordo, melhor você traduzir isso logo. Traduzir isso, né? Eu tenho que falar a definição da ANDI Brasil. Certo. Mas, na realidade, nada mais é do que todo o trabalho, ele é realizado em cima do cavalo. E por que o cavalo? Porque o cavalo, ele é um animal que ele possui, Rafa, um movimento tridimensional, que é um movimento que ele é para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então, esse movimento, ele acontece tudo ao mesmo tempo. Quando o praticante está em cima do cavalo, e o cavalo começa a se deslocar ao passo, esse movimento tridimensional, ele é 95% semelhante ao andar do homem. E esse movimento, ele gera inúmeros benefícios em vários aspectos do nosso desenvolvimento. Como surgiu a ecoterapia? Vixe, Rafa, se eu te falar que a ecoterapia ela é antiga, ela é muito antiga, Rafa. A gente nem imaginava existir. Ecoterapia data desde Hipócrates, antes de Cristo. Você já ouviu falar nesse filósofo? Mais ou menos. Hipócrates, ele é o pai da medicina. Hipócrates, antes de Cristo, ele já recomendava o uso do cavalo para a regeneração da saúde. E aí, a ecoterapia veio num crescendo, né? Até ela chegar ao Brasil em 1971 com a doutora Gabriele. E aí foi só vindo num crescente. A ecoterapia, ela foi reconhecida, eu vou falar de alguns marcos importantes, né? Porque a história da ecoterapia é longa. A ecoterapia, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina no parecer 6/7 de 20 de abril no ano de 1997. Então, se a gente parar para ver... 24 já? É pouco tempo. Pouco Sim. tempo, é. Né? Minha idade, praticamente. Sim. Quem pode se beneficiar com a ecoterapia, André? Bom, a gente tem uma gama de pessoas que pode se beneficiar para a ecoterapia. A ecoterapia, a única coisa que tem é uma idade mínima para iniciar. A criança tem que ter no mínimo 2 anos de idade, tá? Mas a gente não tem uma idade limite, tanto que a gente tem idosos. Então, a gente atende crianças a partir de 2 anos, criança, adolescente, adultos e idosos. O que tem que ser feito quando você vai atender uma pessoa na ecoterapia é uma avaliação, né? A pessoa chega no centro de reabilitação. E essa avaliação você que faz, André? Exatamente, eu que faço essa avaliação, Rafa. E aí eu vou estar vou estar avaliando tudo, todos os aspectos dela e ver se existe alguma contraindicação para que ela faça o cavalo. Por isso que na Walking nós temos um médico que é responsável pelo centro de reabilitação. Então, depois que ele faz essa avaliação, aí a gente manda para o médico e o médico vai fazer a avaliação clínica, avaliação radiológica e dar o atestado dele. Está apto a fazer ecoterapia? Não está apto? Sim. É individual, né? Por exemplo, a gente está vendo garoto Down, vocês atendem autista, TDAH, Sim, hiperativo. sim. Cada caso é um caso e é dirigido ao problema, o que se quer resolver com cada criança. Exatamente. Isso eu vou fazer na avaliação.
né? Porque o tratamento, ele é um tratamento individualizado, então ele vai ser personalizado para cada praticante. Então, dentro da minha avaliação, eu vou fazer todo um levantamento de anamnese, onde eu vou buscar todo esse histórico, né, desse paciente, e aí a gente vai ver a avaliação, a gente vai fazer avaliação nos aspectos motores, né, para ver se a gente precisa trabalhar alguma coisa do aspecto motor, precisa adequar, a gente avalia o aspecto todo de linguagem, de funções neurovegetativas, o aspecto cognitivo, o aspecto social, o aspecto emocional, para aí a gente poder fazer um planejamento terapêutico e fazer o trabalho individualizado desse praticante. Nesse caso aqui, o que esse garotinho estava colocando a bola lá no cesto? O que você estava trabalhando com ele aí? Isso, na realidade, esse garotinho, eu estava trabalhando várias coisas com ele. Na realidade, eu estava atendendo ele também, era uma das terapeutas. Nessa atividade, é uma atividade lúdica que a gente faz em cima do cavalo. Então, ele, pelo fato dele ter uma hipotonia, que é um rebaixamento do tônus muscular, então, aí no cavalo ele já estava montado na sela, onde eu estou exigindo que o corpo dele, para se manter em cima do cavalo, então ele tem que ter uma certa força, né? um equilíbrio. E a manta, Então, a manta faz o quê? na realidade, aqui, Rafa, ele tá na cela. A gente tem a manta aqui, porque a manta a gente põe para proteger o animal. E aí pôs a cela. Então, ele tá na cela. Então, aqui, além dele estar trabalhando toda a parte do tônus muscular, a gente está trabalhando com coordenação motora global, do tempo, que é do corpo todo. Sim. Eu estou trabalhando com o tempo de atenção, porque para essa criança estar fazendo essa atividade, ela tem que entender qual que foi a minha ordem inicial para ela. Então, eu estou trabalhando com a linguagem, onde ela vai ter que prestar atenção, armazenar e realizar a atividade. O comando lá. Exatamente. Então, a gente vê que é uma atividade riquíssima em estímulos. Sim. Então, aqui eu tenho o estímulo motor, Sim. que é toda a parte de tônus muscular para o corpo. Eu tenho o estímulo da linguagem, onde ele tem que entender aquilo que eu estou falando. Então, eu tenho tanto a linguagem expressiva quanto receptativa. Expressiva é ele falar? Expressiva é ele falar e a receptativa é ele ouvir, mas não só ouvir, ele ouvir, processar, porque ele vai realizar a atividade. A fala, ela é a forma mais requintada de aquisição de linguagem, tá? Pra gente ter fala, a gente tem que ter linguagem. Se a gente não tem linguagem, a gente não tem fala, tá? Porque a linguagem, ela é o conhecimento de todas as coisas. É, por exemplo, eu olhar esse microfone e saber que isso é um microfone. Então, existem várias formas das pessoas se comunicarem. Então, mesmo, ele tem algumas vocalizações, ele fala algumas palavras. Mas mesmo se ele não falasse, ele pode se comunicar. Então, o fato de eu falar assim para ele, vamos pegar a bola e jogar na cesta, e ele saber que isso é bola, ele pegar e ele jogar na cesta, ele tem uma linguagem. Sim. Ele está correspondendo, ele está se comunicando comigo. Ok. Então, eu tenho a comunicação ativa aí, eu tenho a parte motora, a socialização com a equipe, com o cavalo, o trabalho todo de cognitivo, né, de atenção, porque aí a gente vai explorando. Que cor é a bola? Ah, tá. Essa bola é de algum país? Essa bola é do Brasil? Então, a gente pode, dentro de uma atividade, de acordo com aquilo que a gente quer trabalhar com a criança, tirar várias informações. Quem não pode fazer ecoterapia além de menos de 2 anos? Tá. Você falou? A ecoterapia, ela acaba sendo contraindicada para pessoas com problemas de coluna, escoliose acima de 40 graus. Certo. Então, é contraindicado. No caso de luxação... Hérnia de disco. Então, tudo a gente fala que tem o caso a caso. Por exemplo, luxação e subluxação de quadril. Muitos casos são contraindicados, por isso que a gente manda passar no médico, porque o médico vai avaliar. Tem muitos casos de subluxação que é até bom ele ir no cavalo com a perna aberta para um tratamento ou até para uma preparação para um processo cirúrgico, preparação dessa musculatura, tá? O médico é de lá ou é de fora que vocês indicam? O médico, ele é responsável pelo centro de reabilitação, mas ele não fica lá,
tá? Aí vai na clínica dele, que é ali no Campo Belo, que é o Dr. Paulo, né? Então... Mas ele é o que, ortopedista? Ortopedista. Ah, tá. Ele é ortopedista. Então, assim, tem outros casos que a gente tem contraindicações. Por exemplo, se chega um paciente lá com convulsão de difícil controle. Então, também acaba se tornando perigoso. Exato. Muitas vezes, você não tem nenhuma contraindicação na parte médica. Não tem escoliose, não tem convulsão, não tem nada disso. Mas, muitas vezes... É o pai que quer que a criança faça ecoterapia. Quando chegar lá, ela tem simplesmente um pânico De cavalo. do animal. Medo. Então, antes de ser contraindicado, o psicólogo da equipe, ele vai fazer todo um trabalho de aproximação dessa criança com o animal. Então, é um trabalho de solo, não é um trabalho em cima do cavalo, é um trabalho de aproximação. Vamos se aproximar, vamos passar a mão, vamos escovar, vamos preparar a comidinha. Às vezes a criança não quer. Então, você só vai olhar. A gente vai preparar a comidinha e aquilo você vai construindo com a criança. Muitas vezes a criança aceita. Por que você disse que o animal é um coterapeuta? Por que eu digo isso? Porque os animais, eles funcionam como intermediadores, né, entre a gente e o paciente. Por isso ele é um coterapeuta. Ele nos ajudam nesse processo. Ele nos ajuda nesse processo. O que acontece? Os animais são seres desprovidos de preconceitos, Sim. né? Então, você... seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, você estar em contato com o animal, primeiro que você já tem dentro da fisiologia, 10 minutos que você marque no relógio, já é comprovado pela medicina que você tem liberação de neurotransmissores, hormônios, dopamina, serotonina, que nos dão a sensação de prazer e bem-estar físico e mental, né? A relação do ser humano com o animal, ele nos proporciona a sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, de carinho, de cuidados. Para uma criança, é tudo que ela precisa. Então, onde ela vai construindo a sua personalidade e se tornando adultos mais resilientes, né? Então, o animal, ele funciona nessa transação como um coterapeuta. Tá. E quem deve procurar uma ecoterapia? Por exemplo, tem que ter uma indicação, ou o pai que acha, por exemplo, eu tenho um filho autista, acho que é legal colocar na ecoterapia. Olha, o tratamento da ecoterapia, desde que não haja indicações do ponto de vista médico, ele é bom para qualquer pessoa. Ele é bom para mim, ele é bom para você, ele é bom para todos nós. Você não precisa dizer, é típico ou é atípico. Não, o cavalo, ele é bom para o ser humano. Terapêutico, né? De certa forma, né? Você pudesse subir num cavalo e sair andando, ia ser terapêutico para você. Hipócrates, antes de Cristo, no livro dele das dietas, ele falava, ele recomendava o uso do animal para regeneração de saúde. Antigamente, na Grécia, os gregos usavam os cavalos para problemas de insônia. E aí foi a história foi evoluindo, e quando a gente chegou na época da Primeira Guerra Mundial, a Universidade de Oxford começou a usar o cavalo de forma terapêutica para os soldados com sequelas motoras e emocionais, né? Então, isso foi vindo no crescente. Então, é um animal que, se a gente olhar, por exemplo, você olha para esse animal... É um animal fofo, traduzindo. É fofo, Rafa? Ele é fofo. Ele não é um animal que você olha, ele te transmite o quê? Força, coragem, poder. Se a gente parar para pensar eu falei de história, agora eu vou falar de história. O príncipe... Ele resgata a princesa como? Cavalo. Montado no cavalo branco, né? Sim, Agora, na história, os cavalos, antigamente, combatiam as guerras montados em quê? Cavalo. No cavalo. Sim. Então, ele
melhora muito em quem está montado. Autoestima, autoimagem, autoconfiança. A gente tem 2 cérebros neurofisiologicamente conectados e a linha do coração também. Por que fala que quando você está no cavalo você vê tudo de cima? Isso trabalha a autoestima? Também. Porque, por exemplo, uma criança, ela sempre olha para um adulto de baixo para cima. Quando ela vai para cima do cavalo, ela começa a ver o mundo de outro ponto de vista. Ela vê as pessoas de cima para baixo. E isso trabalha Isso trabalha não só questão de orientação espacial, mas como trabalha também a autoestima. Eu sou grande. Eu sou poderoso. Hoje a polícia ainda usa cavalos, né? E tem essa questão de ver de cima, né? Questão da força, né? Exatamente. Até hoje, claro que eu nem sou muito a favor disso, né? Por causa dos animais, né? Coitados, mas tem isso ainda, né? Até hoje de polícia, por eles poderem ver de cima, né? Por ser um animal imponente, né? Como um todo, isso aí acaba sendo, né? Benéfico ali para o que eles estão buscando, né, em questão. Então, você falou disso, né, dos animais. Então, é muito importante, e isso é muito frisado quando você vai fazer o curso de ecoterapia, isso é muito importante dentro dos centros de ecoterapia. Então, lá no Walking, todos os animais, eles são assistidos por médicos veterinários, né? Além disso, a gente tem equipe de biólogos, por quê? Para o melhor cuidado do animal, melhor saúde. Se o animal ele não tem uma saúde plena, não só a saúde física, como a saúde emocional, ele não é capaz de realizar o trabalho dele, tá? Então, fora isso, por exemplo, você tem que ter animais para poder fazer o revezamento. Sim. Então, se a gente atende 2 pacientes por horário, então, no mínimo, você tem que ter 4 cavalos. Se você atende 3 pacientes por horário, no mínimo, você tem que ter 6 cavalos. Por quê? Porque eu usei 2 cavalos agora, no próximo horário eles têm que descansar. Revezar. Fazer o revezamento. Então, isso é fundamental. Para manter, né, a saúde do animal, né? Eu já vi autistas com nível 3 de suporte, já senhores, que bem magros, chegam para fazer o cavalo e batem no cavalo. Como é que funciona isso? E o cavalo fica quietinho, ele não faz nada. Eu nunca tive uma experiência de chegar uma pessoa e bater no animal, né? Mas o que acontece? O cavalo, não só o cavalo, todos os animais, eles sabem o que eles estão fazendo. Isso eu já tenho certeza. Ele sabe que ele é um terapeuta. Ele sabe que aquele momento é um momento de terapia. Olha que legal. Porque eu tenho cavalos que são usados tanto na terapia, quanto eles são usados, por exemplo, numa equitação lúdica. E o cavalo tem comportamento diferente quando ele está em terapia do que quando ele está em aula. É uma equitação terapêutica que chama? Não, essa é a equitação lúdica, né? Que é diferente outra. da equitação terapêutica. A equitação lúdica é com bebês que chegam lá a partir de 2 anos e que os pais querem, eu quero pôr ele na aula de hipismo. Então, ele vai aprender as bases da equitação com professores de equitação, que é a parte do esporte. Porque lá na Walking a gente tem tanto a parte do esporte, a escola de equitação, quanto a gente tem toda a parte do centro de reabilitação assistido por animais, que tem a eco, a pet, a réptil, né? E dentro da eco nós temos fases. Então a gente tem a primeira fase, que é a hipoterapia, que é quando o terapeuta, ele necessita montar com o paciente no cavalo, porque esse paciente, ele não tem o controle de ou cervical ou tronco, ou seja, ele não consegue se manter em cima do cavalo. Então, ele precisa do auxílio de um profissional. A gente tem a segunda fase da ecoterapia, que é a educação, reeducação, que foi a fase que o Rafa entrou. Ele consegue se manter sozinho em cima do cavalo. Então, a gente vai fazendo o quê? Mais atividades. A gente vai fazendo atividades com ele. Então, a gente pode fazer atividade de bola, a gente pode fazer atividade de argolas, a gente pode fazer diversos tipos de atividade com ele. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase da ecoterapia é o pré-esportivo. Então, é uma fase onde o praticante ele vai exercer uma influência maior no cavalo. Porque até então, na segunda fase, eu tinha um cavalariço, que é o menino que puxa o cavalo, e o terapeuta ia do lado.
Nessa terceira fase, eu começo o quê? Eu vou dar as rédeas na mão do Rafa. Então, agora, ele que vai exercer a influência sobre o cavalo. Nisso, eu preciso de uma maturidade maior. Eu já tenho todo o tônus adequado. Eu tenho uma coordenação motora adequada. Ele já passou pela fase do trabalho ali com o psicólogo, de saber lidar com as frustrações, né? Porque nesse momento, ele vai se relacionar com o outro. Ele vai estar se relacionando com o outro, ele vai estar se relacionando com o cavalo. Então, é algo que vai exigir mais dele. Então, essa é a terceira fase. E a última fase da ecoterapia é essa que eu te falei, Miriam, que é a equitação terapêutica. Que até se der para pôr a foto do menino que estava no cavalo. Não, no cavalo. Ali é uma competição. Ele participou de uma competição, aqui a gente está vendo o tambor, um par equestre de 3 tambores. Aqui, ele tem autismo, tá? Ele já tem domínio do cavalo, ele não anda com o cavalo só ao passo, tanto que aqui o cavalo está ao galope. Ele tem o domínio, ele sabe andar com o cavalo ao passo, trote e galope. Galope é isso aí. O galope é quando o cavalo vai bem rápido. Ele consegue controlar a velocidade do cavalo, já tem esse repertório já para saber, né? Tá na competição mesmo. Exatamente. Para ele chegar ao galope, antes ele teve que aprender o trote. Sim. Né? Que o trote ele pula. Então ele precisa conseguir coordenar, ter harmonia do movimento do cavalo com o movimento do corpo dele. Tem que acompanhar o movimento do cavalo para ele conseguir chegar ao galope e realizar essa prova. Então essa é a última fase da ecoterapia, que é a equitação terapêutica. Certo. O que muda com a ecoterapia, André? Bom, na realidade, Rafa, qualquer pessoa que for fazer ecoterapia, ela vai... Seriam os benefícios que vocês estão querendo saber. Ela pode ter inúmeros benefícios. Vamos lá. No aspecto motor, ela tem melhora do tônus muscular, que é aqui, ó, o músculo, a sua condição do músculo. Ela tem melhora da postura, ela tem melhora do equilíbrio, melhora da coordenação motora global e coordenação motora fina. Isso no aspecto motor. Ela tem melhora na linguagem. Foi comprovado pela medicina que o cavalo, ele facilita todos os processos nervosos que estão envolvidos na função da linguagem, tanto expressiva quanto receptativa. O cavalo melhora o social, porque ele é um ser social, ele vive em manada. Então, é usada uma frase que ele é o parceiro ideal para as primeiras tentativas de socialização. Tá? Legal. Exatamente. E fora que dentro da ecoterapia a gente tem uma dinâmica na sessão que o Rafa chega e ele tem que se socializar com o cavalo, com o cavalariço, que é o menino que puxa o cavalo, com o terapeuta. A hora que ele chegar no sitting terapêutico vai ter outro cavalo, outro cavalariço, outro terapeuta e outro praticante, tá? Não se fala paciente, né? É praticante que fala. É praticante, porque ele participa do processo de reabilitação dele. Ele é ativo no processo de participação, por isso que ele é praticante. O cavalo, então, melhora o motor, a linguagem, o social, o emocional. Os benefícios emocionais é aquilo que eu já passei. Melhora da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança. A gente tem os benefícios cognitivos também. Por quê? O cavalo é um facilitador no processo ensino-aprendizagem, porque ele aumenta o tempo de atenção. Então, quando a gente tem uma atenção sustentada, a gente atinge a concentração, no qual tem o aprendizado. Vocês querem mais benefícios? Mas que isso? Fala que Precisa. Tem mais. Não, pode ele falar. melhora a digestão. Olha, Ele melhora olha. o sono. Eu preciso. Ela precisa. Vamos lá, então vamos lá. Passar a noite no cavalo. Gente, fora que ele é lindo. Será que a gente se sente lindo assim, em cima do cavalo? Sim. Emocional. Vou contar um é segredo parceria. pra vocês. Bom, antes de trabalhar com ecoterapia, eu nunca tinha montado a cavalo.
Sabe o que eu conhecia muito bem, Rafa? Que? Mar, prancha de Ah, que surf, delícia também. entendeu? Essa literalmente era a minha praia. Mas aí, eu como sempre fui muito estudiosa e muito curiosa, então eu tinha um consultório ali na Vila Clementino, era fonoaudióloga clínica, e eu, em 1997, quando eu soube, que eu fiquei sabendo melhor da questão da ecoterapia aqui no Brasil, que foi quando surgiu, né, os termos, tudo pela Ande Brasil, eu falei, nossa, o que é isso? Vou fazer esse curso. E quando eu terminei o curso, falei, e agora? Como que eu coloco um cavalo dentro do consultório? Não dá. Aí eu fui procurar local que desse espaço para fazer isso. Traduzindo, espaço. Espaço. Rafa, achei o espaço. Mas aí eu falei, não sei montar. Como que eu vou fazer isso? Tive que aprender a montar. E tinha medo, não, no começo? Tinha. Não medo do animal. De cair? Eu tinha medo de cair, porque eu não conhecia. Quando eu fui para cima do cavalo e eu consegui, porque o cavalo ele funciona como um espelho. Ele reflete as nossas possibilidades, não as nossas dificuldades. Ele te mostra que você é capaz. Quando eu consegui, eu me senti muito, eu me senti poderosa. O dia que eu consegui galopar... Galopar é correr. Correr. E eu fui correr às margens da represa Guarapiranga, com os cabelos ao vento. Uau. Eu me senti, não sei, os novinhos aqui não vão conhecer. A gente conhece. Eu me senti como a Sharon Stone. Uau. A Sharon Stone, hoje eu não sei como que ela tá, se ela continua bonita ou não, mas maravilhosa. Eu me senti a Sharon Stone. Como que um autista, por exemplo, pode se beneficiar com a ecoterapia? Nossa, muito. Ele pode se beneficiar na questão da socialização, em todas as questões sensoriais, né? Independente do nível, 1, 2, 3? Independente do nível. Tá. Nas questões sensoriais. O cavalo, ele tem uma temperatura, ele é 2 graus acima da nossa. Então, esse calor, ele traz um aconchego. A hora que você abraça o cavalo, você sente as batidas do coração. Então, ele ajuda a acalmar. O cavalo, como também ele é um facilitador, ele facilita os processos nervosos envolvidos na função da linguagem, ele vai ajudar na comunicação. Mas eu não consigo entender como ele pode ajudar na linguagem, o que ele faz? Trabalha o movimento tridimensional do cavalo, que eu falei inicialmente, que o cavalo tem um movimento tridimensional, ele manda estímulos para o cérebro e para o corpo. Então, quando você está em cima do cavalo, o estímulo, ele sobe por dentro da coluna vertebral, a gente tem a medula espinhal. Ele sobe pela medula espinhal e ele chega no sistema nervoso central em várias áreas cerebrais. Ele chega em várias áreas de forma pulverizada. Tanto que hoje também já foi comprovado que se você fizer uma ressonância magnética antes de iniciar a eco e fizer 6 meses após a ecoterapia, ocorre uma mudança em toda a sua arquitetura cerebral com a formação de novas células nervosas. Então, isso é neuroplasticidade. Que maravilha. É assim que ele regenera a saúde também? Também. Uma das formas. Não só isso, né? Ele regenera a saúde, porque a partir também do momento que você tem um contato com o animal que te traz liberação de neurotransmissores, você tem sensação de prazer e bem-estar, você está melhor consigo mesmo. Então, é por isso que o contato do ser humano com o animal dentro de uma eco, dentro de uma pet terapia, você diz, inclusive, que é recomendado muitas vezes para muitos idosos. Por quê? Porque ele também regula a pressão arterial, ele vai regular o teu organismo. Então, consequentemente, ele vai regularizar as funções que você tem no seu organismo, né? Seja a pressão cardíaca, a pressão arterial, perdão, e tudo mais. Batimentos cardíacos, pressão arterial. Sim. Qual é os benefícios no aspecto cognitivo na ecoterapia? Tá. Da ecoterapia. Bom, no aspecto cognitivo, né? Então, a cognição está relacionada ali com todo o nosso aprendizado, com a inteligência. E para que a gente consiga aprender, a gente tem que ter
uma concentração. A concentração, ela é a atenção sustentada. Então, que nem, por exemplo, eu estou falando, eu estou explicando para vocês. Então, se no que eu estiver falando, de repente, a gente perder a atenção por alguns segundos, então eu não vou pegar essa informação. Então, eu vou ter um aprendizado mais limitado, né? Então, o cavalo, como cada passo do cavalo, quando você está em cima do cavalo, cada passo do cavalo eu tenho uma perda, mas o meu organismo já se ajusta para eu ter uma retomada do equilíbrio. Então, assim, opa, eu tenho que estar Tem que estar atento. atento para se Eu equilibrar e estou não cair, atento né? o tempo inteiro. Sim. Tá? Então, é uma gama de estímulos que você tem dentro da sessão de ecoterapia. Por quê? Você está em cima do cavalo, você tem que se manter em cima do cavalo. Além disso, por mais que de repente a gente pare, que nem aquela foto que o menininho tá jogando a bola, que você pare o cavalo parado, ele nunca tá parado 100%. Ele tá prestando atenção. O cavalo, ele mexe uma pata. Sim, o rabo. Ele tá em 4 apoios, de repente ele fica em 3 apoios. Aí ele mexe o rabo para espantar uma mosca. Pra manter o equilíbrio, né? Você tá atento o tempo inteiro. Você aprendeu que você tem que, muitas vezes, quando você chegar lá e você, de repente, vê um monte de cavalo, aí você vai querer passar a mão em todos. Então, você tem que o quê? Saber entender a linguagem do animal, né? Todo animal se comunica também através do seu comportamento. Sim. Então, o cavalo, a gente vai ver como? Através do movimento de orelhas. Então, você chegou lá, o cavalo, opa, pôs a orelhinha pra frente. Ele tá atento a você. Ai, deixa eu ver quem que é esse aqui. Se ele é familiar, se ele não é. Aí, quando você vê que você chega e se aproxima do cavalo, ele põe as orelhas todinha pra trás, ele murcha a orelha, você fala... Ele, não é que ele é bravo, que ele vai te dar uma mordida, ele vai te atacar. Não, a gente nunca pode esquecer que o cavalo, ele é o quê? Ele é predador ou ele é presa? Na cadeia alimentar, Ah, acho que ele é presa de mais quem? presa do que predador. Ele é presa. Ele Então é ele preso, tá né? Se você sempre... pegar um leão, alguma coisa assim, Ele é esses presa, equinos, não é né? bióloga. Ele é presa. Ele é preso. Exatamente. Então, as atitudes... Ele tá sempre pronto que pra fuga. Então, ali ele só tá atento para ver o que vai acontecer, né? Muitas vezes ele lateraliza a orelha porque ele tá querendo ouvir um som mais de um lado ali que tá chamando a atenção, ou do outro. Então, o cavalo acaba sendo um facilitador no ensino-aprendizagem, porque quando a gente tá em cima dele e ele tem... todas essas movimentações, o cavalo, para fazer a ecoterapia, ele não pode ser um potro. Um potro é um cavalo manso, né? E ele também, dependendo se ele for muito idoso, é recomendável que coloque só crianças até mais ou menos 4, 5 anos, por questão do peso em cima do cavalo. Tá? Então, o cavalo, ele não pode ser nem muito jovem e nem muito idoso. Se for muito idoso, que Mas ele... você acha que nessa Aquele é novo, né? Esse aqui é novo. É um adolescente, jovem. Ele não é nem um adolescente, nem um idoso. Ele é um cavalo adulto, tá? Ele é um cavalo adulto, já é um cavalo maduro. É um cavalo que a gente consegue ter uma previsão dos comportamentos que ele vai ter. Então, isso é muito importante. Por isso que é muito importante você ter um instrutor de equitação, porque ele vai estar fazendo o preparo do animal. Sim. Né? De acordo com o que o animal vai trabalhar, ele vai preparar o animal. Então, do animal estar atento a barulhos. Por exemplo, ao animal, se chegar, como você falou, um autista que chega lá e resolver bater, dele estar acostumada a esse nível de pressão. Porque esse bater, muitas vezes para o cavalo, é um agrado. Ele tá achando que tá dando um tapinha nas costas. Entendeu? Exato, é um agrado. Então, você preparar o animal com o material que você vai usar, uma bola, e prever o que pode acontecer. Às vezes a criança vai jogar a bola na cesta e não foi na cesta. Opa, foi na orelha do cavalo. Então, você ter essa previsibilidade das reações. Então, isso para que isso aconteça,
tem um trabalho com o animal, que é realizado pelo instrutor de equitação. O jovem, o cavalo muito jovem, por exemplo, pode empinar. Então, jamais vocês colocam um cavalo nessa situação. Na realidade, não significa que porque ele é jovem, ele vai empinar. Isso vai muito da conduta, do comportamento, da personalidade. Assim Do como cavalo. nós, cada um tem um tipo de personalidade, os animais também. Tá. Né? Então, o que vai acontecer é que, assim, um cavalo que ele é mais novo, ele tá mais imaturo emocionalmente. Então, ele pode ser um pouquinho mais reativo, um pouquinho mais Agressivo? assustado. Agressivo nunca. Não, é assustado, tá. Agressivo nunca. Não é um Aham. animal Eu agressivo. achei que era agressividade. Não. Aham. Vamos dizer que é E mais o dente dele assustado. amarelo é normal? Dentinho de Ô, velhinho. Rafa, é porque Sei o lá. cavalo não escova Não os escova os dentes. Não escova o né, Rafa? dente. Se ficar sem Porque Cavalo eles não escovam escova mesmo? os Sério dentes. que eles escovam? Tem que escovar? Não escova. Não escova. Mas tem que né? escovar? Não. Não pode escovar. Por isso que Não, fica mas amarelo. ele precisa ter um acompanhamento com o dentista. Todos os nossos cavalos têm acompanhamento com o dentista. Você tem um crescimento de dente, você pode ter uma ponta de dente, então isso tem O que dente estar do sendo cavalo não acompanhado. tem alguma relação com a saúde dele? O- Porque tem aquele ditado, geralmente né? dizem que cavalo dado não se olha os dentes. dentes, né? Pela dentição, Não sei se tem alguma coisa. pela É verdade. dentição você consegue ter uma ideia da idade Da que o idade. animal Ah, tem. da sim. idade. Tá? Entendi. Porque você pega um animal com aqueles dentinhos tudo pequenininho, mais É branquinho, bebê. você sabe que é um Que é um potro. aham. É pequeno. Né? Você pega um animal que já, às vezes, falta um dente, Uhum. ou que tá com um dente já com muita ponta, Que é um um dente cavalo já mais muito velho. desgastado, você sabe que é um animal mais idoso, onde os cuidados ali também Exigem são mais, diferenciados, inclusive na ração. Você vai dar uma ração sênior, uma ração mais fácil para ele mastigar. Se é um cavalo assim idoso, Rafa, na hora que você termina a ecoterapia, em vez de você dar a cenoura inteira, você tem que dar ela Ralar. cortada ou ralada. Ah, olha só. Bacana. Interessante, Agora hein? Entendi o ditado. Agora entendi o ralar. Por Entendeu? que ralar? Eu Cavalo achei dado, que né? ralar era para trabalhar a coordenação da criança. Também. Também? Para trabalhar a coordenação, Ah, para tá. trabalhar a força muscular. Então a gente alterna entre. Mas vocês põem a criança para ralar a cenoura? Também. É. É o preparo do alimento. Eles gostam de fazer esse trabalho? Sim, porque isso, a criança ela está em contato com o animal e a gente faz uma inversão de papéis. Aquele que é cuidado Vai cuidar. passa a Que cuidar. legal. Então, e ele cria uma afetividade, uma Social responsabilidade também, né, questão. social. Né, de Muito você legal. lidar com o outro, né? Exato, a Importante. gente recebe muitos relatos de pais que falam assim: eu saí de casa, eu já estava lá no farol, ele começou a chorar, porque eu não tinha pego a cenoura do cavalo. Teve que voltar. Então teve que voltar, ou tem que parar numa quitanda para Olha comprar. só que interessante. Muito legal, né? Eu queria que você contasse uma história alcançada pelos praticantes de sucesso, uma coisa que te impactou muito. Ixi, tem várias. Imagino. Tem Imagino. várias. Porque são muitos anos dentro da ecoterapia, então eu É tenho muita muitos... experiência, né? Mas eu vou contar, eu acho que assim, eu acho que todo início ele é marcante, né? É aquela história, o primeiro carro a gente nunca esquece, não é Aham. isso? É. Eu tinha um paciente, que era meu paciente, no consultório, em 1994, com encefalopatia crônica não progressiva, isso é PC, paralisia cerebral. Então, ele tinha paralisia cerebral por citomegalovírus. E ele não andava. Adulto. Não, eu comecei Criança. com ele era pequenininho no consultório. Ia fazer 1 ano. Tá. Fonoaudiologia ainda, né? Nada a ver com Fonoaudiologia, cavalo. no consultório. Ele não andava, ele não falava, ele não conseguia mastigar, ele tinha uma dificuldade para mastigar, não sabia sugar. Então, eu trabalhava com ele no consultório. E quando eu comecei a fazer a ecoterapia, eu falei, puxa, será que eco é tudo isso mesmo que falam, né? E eu conversei com a mãe e falei, você topa levar ele para fazer o trabalho lá comigo? Ela falou, topo. Então, foi quando eu iniciei o trabalho com ele dentro da ecoterapia e eu percebi que os resultados vieram mais rápido, né, do que dentro do consultório. Então, o resultado veio mais rápido. Esse menino hoje,
Ele já é um homem, ele já é um adulto. Ele fez faculdade. Uau. Então você vê o resultado. E eu vou falar para você, ele superou assim todas as limitações e não foram poucas. Por quê? Porque dentro da paralisia cerebral por citomegalovírus, você tem uma perda auditiva que ela vai sendo progressiva. Então, você nasceu ouvindo normal, só que você vai diminuindo. perdendo a audição com o passar do tempo. Sim. E a família não tinha condições financeiras para aparelhar. Botar E aí- aparelho nos ouvidos. Botar aparelho no ouvido. Só que eu consegui encaixar ele dentro de um serviço do Estado, onde ele conseguiu, né, colocar o aparelho. Só que quando isso aconteceu, em um ouvido ele já tinha perdido a audição totalmente. Então não adiantava mais colocar o aparelho. E no outro ele tinha uma perda severa para profunda. Aham. Então ele tinha pouca audição. Ele fala, Fala tudo. Uau. ele foi alfabetizado, ele fez faculdade e hoje ele trabalha. Hoje ele é totalmente sociedade. inserido dentro da sociedade. Então, é um caso para mim que marcou muito, porque eu vi o começo. Sim. E em quanto até tempo hoje. Da isso? história. Muito tempo. Eu pensei que ele- Ele ficou com a gente até ele ter 16, 17 anos. Começou com 1, 2? Um aninho no consultório. Belezinha, hein? E você também, por falar nisso, você atende população carente também, né? Atendemos. Como é que funciona esse trabalho? Então, a gente não tem parceria nem com o Estado, nem com a Prefeitura, Aham. tá? A gente está tentando já há um certo tempo, mas está difícil, né? E, então, para que a gente consiga atender a população mais carente, então lá é uma associação sem fins lucrativos. Então, o tratamento ele é pago, só que é um valor de custo. Porque o que acontece? Ecoterapia é uma terapia muito cara. Sim. Porque ela envolve o cavalo, que gera custo altíssimo. Ela envolve um cavalariço Sim. e ela envolve honorários profissionais. Sem contar Sem o contar local. o local, que você tem que ter um local contar o grande, né? Exatamente. Tudo isso. Mas vamos lá, nem contando o Só local, falando- a gente tem 3 pessoas aí, né? Vamos ver o quanto sai um honorário social de um profissional. Então, a gente criou a associação sem fins lucrativos. Mesmo valor sendo custo, tem muitas pessoas que não têm condições. Quem sobrevive do LOAS não consegue pagar. Então, a gente tenta padrinhos. O que são padrinhos? São pessoas físicas ou jurídicas que querem fazer a contribuição. Eu quero ser o padrinho de uma criança. Então, a pessoa vai escolher o valor com o qual ela quer ajudar. Então, às vezes, ela fala assim, eu posso ajudar com R$100 no mês. Então, eu vou arranjar outros padrinhos de R$100 para cobrir o custo, né, desse tratamento desse paciente. E aí, essa pessoa se torna o padrinho dela. E o padrinho tem todo o respaldo da Walking. Ele recebe o histórico da criança, relatórios semestrais com toda a evolução, ele fica sabendo o dia e horário de tratamento, e se ele quiser aparecer lá de surpresa, deixa eu aparecer de surpresa aí, ver se ele realmente estão atendendo, se está lá, ele pode aparecer, é aberto. Gente, isso é maravilhoso. Se a gente pensar que no SUS existe uma fila de 1 ano para as crianças autistas para fazer ecoterapia, e quando termina, elas E ficam 1 ano. Não dá para nada. Isso com muita sorte, Sim. tá? Não, elas ficam 1 ano esperando, depois ficam 1 ano trabalhando a ecoterapia, que não dá muito para muita mas coisa o que dependendo é bem certo é 1 ano que ela faça a terapia. Agora, esperando não é certo que Não, é só pode ser 1 mais. ano. Não. Às vezes é mais. Sim, né? Às sim. vezes você fica nessa fila de espera por anos e a hora que você é chamado, você tem 1 ano de tratamento. Sim. O que é 1 Às ano vezes de é tratamento? pouquíssimo, dependendo do caso. Praticamente nada. Não, e aí ela volta para a fila lá no final de novo, gente. É uma É. loucura isso, é uma loucura. É uma loucura. As crianças choram, a gente vê, as mães choram. É um quadro muito triste mesmo, é Sim. muito complicado ver isso. Porque a criança se adapta, se adequa, aí ela começa a gostar da terapia, do cavalo, do tratamento, e não quer sair. Sim. Uma loucura. Faz bastante falta, Uma né? Depois loucura, ali, né? você ficar só 1 ano e já ter que parar, né? Exatamente. Tá, eu queria falar rapidamente sobre o que é equitação terapêutica, o que é ecoterapia e hipoterapia. Tá.
Bom, isso daí está dentro das fases da ecoterapia, tá? Sim. Então, a hipoterapia é a primeira fase da ecoterapia. primeira. Que é quando o paciente ele não consegue, ele não tem condições motoras de se manter em cima do cavalo sozinho, ele não tem controle... Geralmente é PC. Pessoas com PCD. Não precisa ser só PC. Às vezes você tem um idoso com sequelas Idoso. de AVC. Aham. Às vezes você tem alguém com uma esclerose múltipla, Tem já num Alzheimer estado também, não? avançado. Temos Alzheimer, É Parkinson, mesmo. corpos de Parkinson. Levy. Então, às vezes, ele não consegue, ele não tem condições motoras de se manter em cima do cavalo. Então, você necessita de um fisioterapeuta que o auxilie. Então, essa fase é a hipoterapia, tá? Equitação terapêutica é a última fase da ecoterapia, que seria a que a gente fala, o pré-esportivo e o esportivo. É essa fase aqui, onde ele já conduz o animal dele Já tá sozinho, legal. ele consegue conduzir o cavalo ao passo, trote e galope, Aham. né? Então, é a hipoterapia, equitação terapêutica. Você perguntou... E a ecoterapia. E a ecoterapia é o geral. E dentro da ecoterapia a gente tem essas fases. Ok. A Andréia também trabalha com terapia assistida por animais e a pet terapia. E para isso, gente, ela utiliza cobra. Olha lá, milkshake, é isso? Ó a coragem, É, hein? não. Ó que Pitão, coragem. jiboia. É, essa daí é uma jiboia, é uma Jiboia. BCC. O que é BCC? Boa constrictor constrictor. Quer dizer, tradução. É um Traduza animal... isso logo pra gente. É um animal que os animais que não são peçonhentos, são animais que não têm veneno, então eles matam por constrição da presa. Apertando. Isso, por sufocamento. Sim, sufocando. Tá? O que ela faz, por exemplo? Eu já vi PCD, a cobra, ele é todo... tem as mãos... como é que você Nervos fala? contraídos, esse tipo de coisa. E a cobra vai passando e vai abrindo os dedos, as mãos. Então, na realidade, a pet terapia, quando a gente fala em pet terapia, é uma terminologia dentro das terapias assistidas com animais, né? Então, dentro das terapias assistidas com animais, a gente tem algumas outras terminologias. Então, por exemplo, a ecoterapia é uma delas. A pet terapia, a ecoterapia, ela é uma terapia assistida com animal, concordam? Também é uma pet terapia? Ela é uma terapia assistida com animais. É uma TA, que a gente Tá. chama, terapia assistida com animais. A ecoterapia é uma. A gente tem a pet terapia. A pet terapia é quando você utiliza mais, vamos dizer, os animais convencionais, que é o cachorro, um canino, um roedor, uma ave, um réptil. Jacaré, O lagarto. réptil, geralmente, que eles utilizam é o jabuti. Só que Jabuti é a tartaruga. Isso. Aham. E aí, só que muitas vezes a pessoa, ela queria fazer uma pet terapia, Rafa, Sim. e não conseguia. Por quê? Porque às vezes você chega lá e tem contato com o pelo, começa a espirrar que nem um doido, ataca a sua rinite. Então, em estudos, eu vi que na Inglaterra, dentro de hospitais psiquiátricos, eles utilizavam os répteis, animais de escamas. Então, isso é mais uma possibilidade que a gente tem dentro das terapias assistidas com animais, de estar utilizando os répteis, né? Então, os répteis, eles vão poder fazer, proporcionar diferentes benefícios, tá? Então, falando um pouquinho do que você me perguntou, de um assistido, no caso aqui a gente chamou assistido. O assistido, que ele tem uma paralisia cerebral, então ele tá com as mãozinhas mais fechadas, a cobra, por ela ter um movimento, Adabar, aqui no norte de Israel, viu que ela tem um movimento que é estimulante, relaxante e calmante. E ela tem uma força, porque para ela matar a presa dela, ela mata por constrição. Então, o contato com a mão, então, ele vai proporcionando essa massagem e ele vai, aos pouquinhos, abrindo. Ele vai massageando. Né? Fora que é um contato também com o animal. É um animal de sangue frio que promove uma estimulação tátil diferenciada, né? E fora que é aquilo, você pode ter medo do animal,
mas você tem curiosidade. Sim. Todo mundo Todo que mundo tenha tem. medo de serpente tem curiosidade. Para você ver uma cobra, um jacaré, um lagarto, você tem que ir num local específico, num zoológico, num aquário de São Paulo. Mas quando você vai ver lá através de um De um recinto. vidro, uma coisa. Lá eles tocam e manuseiam. Então, a gente faz uma quebra de paradigmas. Eu fiz muito isso lá, uma quebra de paradigmas. Porque uma das coisas Mas o que... IBAMA permite isso, será? Todos os meus animais são legalizados pelo IBAMA. Chipado. Microchipados e com nota fiscal. Identificar, TRG, A sua CPF. Os pergunta foi ativistas também. Os ativistas perfeita. gostam de atormentar também, né? Tinha que ter essa, Perfeita, né? essa Senão... tua pergunta foi perfeita, porque todos os animais são legalizados pelo IBAMA. Então, eles são comprados de criatórios legais, né? Então, não tem nenhum animal ilegal lá. E fora isso, a equipe, ela conta com biólogos, né? Que tem entendem do comportamento animal, o biólogo manuseia o animal e o terapeuta conduz a terapia. Então, o que acontece? A gente fez muito essa questão da quebra de paradigmas, porque todo mundo, quando vê a terapia com répteis, fala... Ai, essa cobra! O IBAMA. Ah, não tem medo? Ah, não tem medo? Então, a gente faz o quê? A gente vai apresentar, a gente vai conhecer. A gente não pode julgar o ser e as pessoas sem antes conhecer. Então, quando ele também consegue tocar o intocável, a gente tem também melhora da autoestima, autoimagem, autoconfiança, né? Enfrentamento de situações. Enfrentamentos. É totalmente diferente do cachorro. O cachorro, ele se relaciona diretamente com a gente. O cachorro, ele corre e vem abanando Ele o vem pra rabinho. gente, né? O réptil, não. Então, muitas vezes, se, por exemplo, esse menino olhou, ele queria uma outra cobra diferente, a bióloga olhou e falou assim, olha, ela não dá nesse momento, ele tem que aprender a lidar com a O não. frustração. Também. Aí entra o autismo, hein? Entra vários, né? Vários, exatamente. Entra vários. Muito bom, muito legal. Andréia trabalha, a gente está finalizando. A Andréia trabalha com jacaré, jabuti, lagarto, galinha. O que faz o jacarezinho? Na realidade, não é o que o animal faz, tá? É o que o terapeuta quer alcançar de com aquele objetivo dentro da terapia dele, tá? Eu posso usar o jacaré para um trabalho sensorial, eu posso usar o jacaré para passar ele no pé de uma criança para ela sentir, para ela abrir mais. Textura. Eu posso usar o jacaré para que ela olhe o jacaré e ela, se ela está numa fase de alfabetização, aprenda a escrever a palavra jacaré. Identificar, talvez, comida ou algum tipo de coisa, né? E sempre a gente tem junto o trabalho de educação ambiental que é feito pelo biólogo. Então, eles sabem aonde ele vive, o que ele come. Então, com isso... Eu desenvolvo várias atividades, várias. Eu sim. trabalho linguagem, eu trabalho interpretação de texto, eu trabalho memória remota, eu trabalho memória tardia, entendeu? E em quadros depressivos, que animal é utilizado? Tudo depende, tá? Eu falo assim que depende do que a pessoa gosta. A maioria das pessoas que tem quadros depressivos procuram a ecoterapia. Ah, o cavalo. Procuram a ecoterapia. E no TEA, o que procura? Cavalo também? Tudo. Tudo. Cavalo, pet. Geralmente, quem faz cavalo lá faz outra terapia junta. E para hiperatividade? Hiperatividade depende também de cada um, né? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com um animal que tem um metabolismo mais lento, a hiperatividade, os répteis vão ajudar muito. Mas quando eu pego e vou colocar na ecoterapia, eu também posso pegar um cavalo que ele tenha uma passada maior, que a gente chama que ele transpiste, onde ele vai promover o relaxamento muscular. E se eu quero um fortalecimento muscular ou uma criança que está muito para baixo, eu quero ativar ela, eu uso um cavalo que antepista. Então, assim, são muitas riquezas de detalhes que a gente tem dentro de cada terapia, né? Não é simplesmente pegar qualquer cavalo e colocar a pessoa lá para andar e pronto. E, por exemplo, eu já vi você, acho que foi você que falou uma vez que você tinha um pacientinho autista que ele gostou do jabuti.
E o jabuti, a gente falou, "Nossa, mas jabuti é tão lento, né? Como é que ele quis ir atrás de uma tartaruga?" Na realidade, foram esses pacientes que me despertaram o olhar para a terapia com répteis. Porque eu fazia pet terapia. Então, dentro da pet, a gente tem o grupo o canino, o roedor, a ave e o réptil. Então, o réptil, que todo mundo trabalha, é o jabuti. Então, eu percebi que alguns grupos de crianças, elas não queriam o cachorro, elas se incomodavam com o cachorro. Então, elas iam sempre Porque latia também. O cachorro late também. É porque também late, porque o cachorro pula, porque o cachorro às vezes vem e lambe. E essas crianças, elas iam sempre ali na estação do jabuti. E aí eu fiquei pensando nisso, mas por quê? É um animal parado, é um animal que às vezes, se você chegar lá, ele entra para dentro do casco, ele não quer interagir com você. Então, será que não é esse animal que está fazendo o quê? Despertando o interesse do outro, fazendo com que o outro aprenda o tempo dele. É um animal que está trazendo a curiosidade, né? Então, eu tenho curiosidade, eu quero entender por que ele está fazendo isso. Então, são animais que têm um metabolismo mais lento, então são animais que podem trazer outro tipo de sensação, são animais mais diferenciados. Nossa, olha que diferente. Eu falo, o jabuti, para mim, eu olho para ele, eu falo, parece um tanquinho de guerra. Eu acho a coisinha mais linda, né? Então, a gente tem vontade de olhar. Que tipo de animal costuma ajudar crianças com déficit de atenção? Olha, eu falo assim que o animal, ele é um mediador entre o terapeuta, né, e a criança. Então, a gente trabalha muito com o gosto de cada um. Não é que eu tenho um animal que vai trabalhar o déficit de atenção. Não, eu tenho um gosto, uma preferência de um praticante, de um assistido, e através dessa preferência dele, eu utilizo o animal como meu intermediador, como meu coterapeuta, para eu conseguir o objetivo que eu quero alcançar ali naquele momento. Você daria alguma dica para os pais terem animal em casa justamente para ver essa interação ou não necessariamente? Não necessariamente. Também não, por exemplo, gato, cachorro, não dá para trabalhar isso em casa não com... necessariamente. Prédio não dá também. Prédio. Não dá para ter gato, não dá para ter... Não necessariamente. Porque é muito complicado isso, né? Você falar, compre um cachorrinho para o seu filho. Autista. Isso para qualquer criança. Porque isso envolve... São muitas coisas, né? Um animal, você precisa ter tempo. Um animal gera custos. Então, você tem que ver a sua disponibilidade. Para poder cuidar, né? Para poder cuidar, para poder ter... Às vezes, a pessoa compra e a personalidade daquele animal não condiz com a criança. E aí não dá certo. Ou a criança, às vezes, não sabe lidar também sem um terapeuta ali do lado, que às vezes é mais difícil. Ciúme do animal pode ficar? Também pode ficar com o animal. Eu falo que assim, quando você quer um trabalho com animais, a melhor coisa é você procurar a terapia, o profissional, o animal que ele entende, já... né? Exatamente. Mas a ecoterapia, a gente pode dizer que abarca tudo. Você nem precisa da cobra, teoricamente seria isso? Na realidade, a ecoterapia eu trabalho mais, a gente está trabalhando ali com o movimento todo do tridimensional do cavalo, que ele vai estar mandando todos os estímulos para o cérebro e para o corpo, e que a gente tem um estímulo em todas as áreas que eu passei, né? Quando a gente tem um diferencial, vamos fazer uma pet terapia, qual que seria a diferença da pet terapia? É que dentro da pet terapia, é como se fosse, vamos lá, sabe a terapia do consultório? Onde o profissional ele vai utilizar alguns recursos pedagógicos, que os recursos pedagógicos vão ser o que vai intermediar ele ali naquele momento. Muitas vezes o psicólogo vai trabalhar
com alguma criança com massinha para projeções, alguma coisa, a gente vai estar utilizando o animal como nosso coterapeuta, como nosso intermediário para conseguir aquilo. Então, ali eu vou direcionar sempre para um profissional específico. Então, a pet terapia, se a criança necessita de um suporte na linguagem, é o fono, se precisa de um suporte no motor, é o físio, se precisa de um suporte no emocional, é o psicólogo e assim por diante. Aham. Ela já falou que nunca houve nenhum acidente, nunca foi picada por uma cobra, né? Não, nada. Ok. Então, só para finalizar, a Walking Terapia fica em Interlagos, né? E próximo à Represa Guarapiranga, eu vou pedir para você já deixar seus contatos para os interessados. Tá E bom. também vocês aceitam liminar, né? Trabalham com liminar. Sim, sim. Como é que funciona? A pessoa chega lá com convênio, entra com liminar e Geralmente a pessoa, quando ela nos procura, ela já está com Já a tem liminar a liminar. ganha, na liminar o juiz está pedindo ali o tratamento, Aham. né? E aí a gente faz o trabalho, Ok. né? Então, deixa seus contatos. Então o telefone é o 11 947 62 77 22. E o nosso Insta é @walkingecoterapia. Ok? Maravilha, Muitíssimo muito obrigada. obrigado. Parabéns pelo Obrigada, trabalho. adorei ver o Rafa. Muito bom, muito É. obrigado. Obrigado, hein? Aí sim, nossa.